Moço, o senhor pode me ajudar a achar minha mãe? A voz pequena e tremida da menina fez o homem parar completamente no meio da estrada de terra. O que ele não imaginava era que aquele pedido simples mudaria para sempre o rumo de muitas vidas, inclusive a dele. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Era fim de tarde no interior de Mato Grosso do Sul. O sol começava a se esconder atrás das árvores altas, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. A poeira da estrada levantava lentamente enquanto um carro preto avançava por aquele caminho quase deserto. No banco de trás estava Damião Vasconcelos, um milionário conhecido no estado por seus negócios no setor agrícola. Apesar da enorme fortuna, sua vida pessoal era marcada por um silêncio profundo. Durante anos, médicos repetiram a mesma frase: ele não poderia ter filhos. Damião havia aprendido a conviver com aquilo, mas a verdade era que todas as noites, quando voltava para sua enorme mansão vazia, o peso daquela realidade parecia ainda maior. Naquela tarde ele voltava de uma longa viagem de trabalho. Quem dirigia era seu motorista de confiança, Orlando, um homem calmo que trabalhava com ele havia quase 15 anos. A estrada era estreita, cercada por vegetação e algumas propriedades rurais distantes. De repente, Orlando franziu a testa. Senhor Damião, tem alguém ali na frente? O milionário levantou os olhos. À beira da estrada, sentada no chão de terra, estava uma menina muito pequena. Ela segurava uma casinha de madeira simples, dessas usadas como brinquedo, e parecia esperar alguém, sozinha, no meio do nada. Pare o carro, disse Damião imediatamente. O veículo freou devagar, levantando um pequeno redemoinho de poeira. Quando a porta abriu, o silêncio do campo ficou ainda mais evidente. A menina levantou os olhos. Devia ter uns 6 anos, cabelos escuros um pouco bagunçados, vestido simples e sandálias gastas. O rosto estava sujo de poeira e lágrimas secas. Mas o que mais chamou atenção em Damião foi o olhar. Era um olhar perdido e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. Ele se aproximou lentamente. O que você está fazendo aqui sozinha? A menina apertou a pequena casinha de madeira contra o peito. Eu me perdi. Damião se agachou para ficar na altura dela. Como você se chama? Clarinha. E sua mãe? Os olhos da menina ficaram cheios de lágrimas novamente. Eu estava brincando perto de casa e fui andando. Depois não achei mais o caminho. Orlando, que observava de perto, balançou a cabeça preocupado. Isso aqui é muito isolado. Essa menina pode ter caminhado quilômetros. Damião olhou em volta. A estrada parecia infinita. Nenhuma casa à vista. Você lembra como é sua casa? Perguntou ele com cuidado. Clarinha pensou um pouco. Tem um fogão velho e uma galinha que foge sempre. Damião sorriu levemente, mas logo percebeu algo mais. Você tem irmãos? Tenho 3. E sua mãe? Minha mãe chama Rosana. A voz da menina começou a falhar. Ela deve estar procurando por mim. Damião sentiu algo apertar dentro do peito. Sem pensar 2 vezes, ele estendeu a mão. Vamos encontrar sua mãe. A menina hesitou por um segundo, mas então segurou a mão dele. E naquele momento, algo estranho aconteceu. Damião não soube explicar, mas sentiu uma emoção profunda, como se aquele pequeno gesto tivesse acendido uma luz em um lugar do coração que estava apagado havia muitos anos. Eles voltaram para o carro. Vamos dirigir devagar, disse Damião a Orlando. Se a casa dela for por aqui, alguém deve estar procurando. O carro seguiu pela estrada de terra, enquanto Clarinha observava tudo pela janela. O sol já estava se pondo quando, ao longe, apareceu movimento. 3 crianças e uma mulher caminhavam desesperadas pela estrada, olhando para todos os lados. Quando a menina viu, gritou imediatamente: Mãe! Antes mesmo que o carro parasse completamente, Clarinha abriu a porta e saiu correndo. A mulher levantou os olhos. Por um segundo ela ficou imóvel.
Então correu. Clarinha! Ela caiu de joelhos na terra e abraçou a filha com uma força quase desesperada. Minha menina, onde você estava? A mulher chorava sem conseguir parar. As outras 3 crianças cercaram a irmã, também chorando e rindo ao mesmo tempo. Damião e Orlando desceram do carro em silêncio. A cena diante deles era tão intensa que nenhum dos dois quis interromper. Depois de alguns minutos, a mulher finalmente levantou os olhos. Foi o senhor que encontrou ela? Sim, respondeu Damião. A mulher segurou as mãos dele. Eu procurei por horas. Pensei que tinha perdido minha filha. Ela começou a chorar novamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Damião observou a família. As roupas eram simples, os rostos cansados, mas o amor entre eles era evidente. Vocês moram perto daqui? Perguntou ele. A mulher apontou para dentro da mata. Um pouco para dentro, num casebre. Damião e Orlando decidiram acompanhar a família até lá. Alguns minutos depois, chegaram. Era uma pequena construção de madeira muito simples. O telhado parecia velho e o chão era apenas terra batida. Damião sentiu um aperto no peito ao ver as condições em que aquelas crianças viviam. Rosana percebeu o olhar dele. Não é muita coisa, mas é o que temos. Eles conversaram por algum tempo. Ela contou que criava os 4 filhos sozinha. Fazia trabalhos ocasionais quando apareciam. Muitas vezes era difícil colocar comida suficiente na mesa. Enquanto conversavam, Clarinha ficou sentada perto de Damião, brincando com sua pequena casinha de madeira. Ele observava aquilo em silêncio. E algo dentro dele começou a mudar. Quando finalmente foi hora de ir embora, Rosana agradeceu novamente. O senhor salvou minha filha hoje. Damião apenas sorriu, mas enquanto voltava para o carro, não conseguiu parar de pensar naquela família, especialmente na menina que havia encontrado perdida na estrada. Naquela noite, ao chegar em sua enorme mansão silenciosa, Damião percebeu algo estranho. Pela primeira vez em muitos anos, a casa parecia ainda mais vazia. Enquanto tentava dormir, um pensamento não parava de voltar à sua mente. Talvez aquele encontro na estrada não tivesse sido apenas um acaso. Nos dias que se seguiram, Damião Vasconcelos tentou voltar à sua rotina normal. Reuniões, decisões sobre fazendas, conversas com administradores, documentos para assinar. Tudo parecia exatamente como antes. Mas dentro dele, algo havia mudado. A imagem daquela pequena menina sentada na beira da estrada voltava à sua mente o tempo inteiro. O jeito como Clarinha segurava a pequena casinha de madeira, o olhar assustado, mas cheio de confiança quando segurou sua mão. E principalmente a cena da mãe correndo pela estrada e abraçando a filha com todas as forças. Aquilo não saía de sua cabeça. Na terceira noite depois daquele encontro, Damião estava sentado sozinho na varanda de sua enorme mansão. O jardim era gigantesco. A casa tinha tantos cômodos que alguns ficavam meses sem serem usados. Mas naquele momento tudo parecia silencioso demais, frio demais. Ele olhou ao redor. Aquela casa sempre fora um símbolo de conquista. Agora parecia apenas vazia. Damião suspirou profundamente. Orlando, o motorista apareceu na porta. Sim, senhor. Você lembra da família que encontramos na estrada? Orlando sorriu levemente. Difícil esquecer aquela menina. Damião ficou alguns segundos em silêncio. Então disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Amanhã vamos voltar lá. Orlando levantou as sobrancelhas. Voltar? Quero conversar com aquela mãe novamente. O motorista apenas assentiu. No dia seguinte, logo cedo, o carro voltou à mesma estrada de terra. O caminho parecia ainda mais longo agora que Damião sabia exatamente para onde estava indo. Depois de alguns minutos atravessando o pequeno trecho de mata, eles chegaram novamente ao casebre. Rosana estava do lado de fora, estendendo roupas em um varal improvisado. Quando viu o carro se aproximar, ficou surpresa. Senhor Damião?
Ela caminhou até o portão simples de madeira. Aconteceu alguma coisa? Antes que ele respondesse, 4 crianças apareceram correndo pela porta da casa. Clarinha foi a primeira. Moço! Ela correu diretamente até ele. Damião não conseguiu evitar um sorriso. Olá, pequena. Rosana parecia confusa. O senhor veio ver se estava tudo bem? Sim, e também conversar. Ela convidou os dois para entrar. O interior do casebre era ainda mais simples do que Damião lembrava. Uma mesa pequena, 4 cadeiras diferentes entre si, um fogão antigo encostado na parede. Mesmo assim, tudo estava limpo e organizado. As crianças ficaram observando o visitante com curiosidade. Rosana ofereceu café simples. Damião aceitou. Depois de alguns minutos de conversa, ele respirou fundo. Era hora de dizer o que havia vindo fazer. Rosana, eu fiquei pensando muito na conversa que tivemos outro dia. Ela ficou um pouco apreensiva. Eu sei que a situação de vocês não é fácil. Ela baixou os olhos. A gente faz o que pode. Damião apoiou as mãos na mesa. Eu gostaria de fazer uma proposta. Rosana franziu a testa. Proposta? Eu preciso de uma diarista para cuidar da limpeza da minha casa. Ela ficou em silêncio, surpresa. Minha mansão é grande, continuou ele. E há uma pequena casa no jardim. Uma casa simples, mas confortável. Rosana parecia não entender completamente. Então Damião disse as palavras que mudariam tudo. Você e seus filhos poderiam morar lá. O silêncio tomou conta do pequeno cômodo. Rosana arregalou os olhos. Morar na sua propriedade? Sim. As crianças começaram a olhar umas para as outras. Em troca, você trabalharia na casa principal. Rosana parecia sem palavras. Senhor, eu não sei o que dizer. Damião falou com calma. Eu só não quero ver vocês vivendo com tantas dificuldades. Ela olhou para os filhos. Depois para o pequeno casebre, o teto que deixava passar vento, o chão de terra, os poucos utensílios. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. O senhor faria isso por nós? Sim. Rosana levou as mãos ao rosto. Ela não chorava apenas de emoção. Chorava também de alívio. Eu aceito. As crianças começaram a comemorar. Clarinha correu e abraçou Damião novamente. A gente vai morar perto do moço. Ele riu. Vai sim. Nos dias seguintes, a mudança foi simples. A família tinha poucas roupas, alguns utensílios de cozinha, e a pequena casinha de madeira de Clarinha. Nada mais. Quando o carro chegou à mansão de Damião, as crianças ficaram completamente paradas. Nossa! O portão enorme se abriu lentamente. O jardim parecia não ter fim. A casa principal era grande e elegante. Mas o que chamou a atenção das crianças foi a pequena casa no gramado, branca, com janelas azuis e uma pequena varanda. Rosana levou a mão à boca. Isso é para nós? Sim, respondeu Damião. Dentro havia 2 quartos simples, uma cozinha pequena e um banheiro. Para aquela família parecia um palácio. As crianças correram pelos cômodos rindo. Tem cama de verdade, e água na torneira. E luz! Rosana não conseguia parar de agradecer. Senhor Damião, eu nunca vou esquecer isso. Apenas cuide bem da casa. Ela assentiu. Nos primeiros dias, as crianças ficaram muito quietas, falavam baixo, andavam devagar. Pareciam com medo de fazer algo errado. Mas aos poucos começaram a se soltar. Clarinha foi a primeira. Logo ela já corria pelo jardim enorme. Descobriu uma árvore perfeita para subir. Depois encontrou um lugar ideal para brincar com sua casinha de madeira. Os irmãos começaram a brincar de bola no gramado. As risadas começaram a ecoar pela propriedade. Os outros funcionários da mansão também ficaram surpresos. A casa, que antes era silenciosa, agora tinha vida. Certa tarde, Damião estava trabalhando em seu escritório quando ouviu algo raro. Risos, muitos risos. Ele se levantou e foi até a janela. No jardim, as crianças corriam atrás de Orlando, que fingia não conseguir alcançá-las. Clarinha estava no meio da confusão, gargalhando.
Damião ficou observando em silêncio. Algo dentro dele parecia se aquecer. Naquela noite, durante o jantar, ele percebeu outra coisa. A mansão já não parecia fria, nem vazia. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela pequena menina encontrada na estrada guardava um segredo que mudaria sua vida de uma maneira que ele jamais imaginou. Os dias começaram a passar de forma diferente na vida de Damião Vasconcelos. Antes, suas manhãs eram silenciosas. Agora, quase sempre começavam com o som de passos correndo pelo gramado e risadas ecoando pelo jardim. No início, ele observava tudo de longe. Mas, sem perceber, começou a se aproximar cada vez mais daquela nova rotina. Certa manhã de domingo, enquanto caminhava pelo jardim, ele encontrou Clarinha sentada no chão perto de uma árvore. A pequena casinha de madeira estava ao lado dela. "O que você está fazendo aí?" perguntou ele. A menina levantou o rosto e sorriu. "Estou construindo uma cidade." Ela apontou para vários gravetos e pedrinhas organizados ao redor da casinha. "Aqui é a casa, aqui é a escola, e aqui é onde todo mundo brinca." Damião se agachou ao lado dela. "Parece uma cidade muito feliz." Ela respondeu sem hesitar. "Porque ninguém fica sozinho." A frase atingiu Damião de uma forma inesperada. Durante anos, aquela tinha sido exatamente a sensação dentro dele. Solidão. Mas desde que aquela família havia chegado, algo dentro da mansão e dentro dele havia começado a mudar. Com o passar das semanas, as crianças ficaram completamente à vontade no lugar. O irmão mais velho, Mateus, começou a ajudar Orlando com pequenos serviços no jardim. A menina do meio, Joana, descobriu que adorava cozinhar e vivia observando os funcionários da cozinha. O menor, Tiago, passava horas correndo atrás das galinhas que existiam em uma pequena área da propriedade. E Clarinha? Clarinha parecia ter uma ligação especial com Damião. Ela sempre aparecia perto dele com perguntas curiosas. "Por que sua casa é tão grande? Você já se perdeu quando era criança? Por que você mora aqui sozinho?" Certa tarde, ela fez a pergunta mais inesperada. "Você não tem filhos?" Damião ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu com sinceridade. "Não, eu não posso ter." A menina ficou pensativa. Depois disse algo que o deixou sem palavras. "Mas você cuida da gente." Damião sorriu levemente. Mas aquela frase continuou ecoando em sua mente por horas. Naquela mesma noite, algo curioso aconteceu. Ele estava caminhando pelo jardim quando ouviu vozes vindas da pequena casa onde Rosana e as crianças moravam. A porta estava entreaberta. Sem querer, ele acabou ouvindo uma parte da conversa. "Mãe", disse Clarinha, "o moço é triste às vezes." Rosana respondeu com carinho. "Ele deve ter passado por muita coisa na vida. A gente podia ajudar ele." Rosana riu suavemente. "Como?" A menina respondeu com toda a simplicidade do mundo. "Sendo a família dele." Damião sentiu um aperto no peito. Ele se afastou em silêncio, profundamente emocionado. Naquele momento, percebeu algo que jamais havia imaginado. Talvez a vida tivesse encontrado uma maneira inesperada de preencher o espaço vazio dentro dele. Alguns dias depois, durante o jantar na mansão, Damião tomou uma decisão. Ele convidou Rosana para conversar na varanda. A noite estava calma, iluminada apenas pelas luzes do jardim. Rosana parecia um pouco nervosa. "O senhor queria falar comigo?" Damião respirou fundo. "Sim." Ele olhou para o gramado onde as crianças brincavam antes de dormir. "Desde que vocês chegaram aqui, tudo mudou." Rosana sorriu. "Para nós também." Ele continuou. "Durante muitos anos, eu achei que minha vida estava completa. Mas a verdade era outra. Minha casa era grande demais e vazia demais." Rosana ouviu em silêncio. Então Damião disse algo que a deixou completamente surpresa. "Eu gostaria que vocês ficassem aqui, não apenas como empregados." Ela franziu a testa. "Como assim?" Ele olhou diretamente para ela.
Eu gostaria que essa fosse a casa de vocês também. Rosana ficou sem palavras. Senhor, nós já somos muito gratos por tudo. Mas ele interrompeu com gentileza. Não estou falando apenas de trabalho. Ele fez uma pausa antes de completar. Estou falando de família. Os olhos de Rosana se encheram de lágrimas. Ela olhou para a pequena casa iluminada no jardim, depois para as janelas da mansão. O senhor tem certeza disso? Damião respondeu com um sorriso tranquilo. Nunca tive tanta certeza de algo. Naquele momento, Clarinha apareceu correndo pelo jardim. Mãe, olha o que eu achei. Ela estava segurando uma pequena flor do campo. Quando viu Damião, correu até ele. Essa é para você. Ele pegou a flor com cuidado. Obrigado, pequena. Clarinha sorriu. Agora você não está mais sozinho. Damião olhou para Rosana, depois para as crianças brincando no gramado, e finalmente entendeu algo que levara anos para descobrir. Família não era apenas algo que nascia com o sangue. Às vezes, a vida colocava pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisávamos delas. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a enorme mansão estava cheia de vida. As risadas ecoavam pelos corredores. As conversas enchiam a sala de jantar, e o silêncio que antes dominava aquele lugar desapareceu completamente. Quanto à pequena casinha de madeira de Clarinha, ela ganhou um lugar especial na estante da sala principal da mansão, como um símbolo simples, mas poderoso, o símbolo do dia em que uma menina perdida na beira de uma estrada acabou encontrando muito mais do que apenas o caminho de volta para casa. Ela encontrou um novo lar. E, sem saber, deu a um homem que acreditava não poder ter filhos, a maior família que ele jamais imaginou ter. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.